Olá! Estamos aqui para o nosso primeiro episódio da série de 10. E hoje vamos falar sobre o que, Rô? Nós vamos falar sobre como funcionam os bastidores dos eventos e a importância de sabermos exatamente como controlar esses bastidores. Será que é tão importante para o profissional de eventos entender como funciona o bastidores de evento? Digamos que as clientes escolhem muitas vezes os fornecedores, mas não imaginam como eles trabalham nos bastidores, Gisele. Exatamente. E além do mais, né, Rô, tem a questão da postura do profissional, que nem sempre, antes de tudo acontecer, é tão adequada assim. Então estamos aqui para dar algumas dicas importantes de como você ter um bastidor perfeito para o evento, melhor ainda e com excelência. Um dia, um fornecedor me falou assim: Rô, você comenta com as suas noivas como funcionam os bastidores dos eventos? E eu me dei conta, Gisele, que não. Eu nunca me dei conta, Gi, que eu não comentava com os clientes como que o profissional se comporta nos bastidores. E isso é muito importante, porque como nós recomendamos várias opções de fornecedor, muitas vezes as noivas, as debutantes, as empresas, elas não se dão conta de que talvez aquele fornecedor tem um comportamento superior a outros nos bastidores. E que isso interfere diretamente na entrega do produto. Por exemplo, tempo de montagem de evento, né? Eu faço mais evento social, a Rô faz muito social e corporativo, inclusive, né? Ela é bem fera no corporativo, inclusive. Gisele Então, ela é muito fera no corporativo e eu falo, existe tempo de montagem muito importante para as coisas acontecerem. Então, temos ainda profissionais, que não cabe aqui, nossa, tá nome, se tá certo ou se tá errado, que ainda não chegam com antecedência, que não entrega. Então, por isso da necessidade de você ter uma logística junto com a assessora. Para quê? Para você respeitar exatamente o tempo de montagem. O tempo de montagem muito interfere na entrega do produto. Nós duas concordamos com isso. Exatamente, Gi. E é muito importante, de acordo com o projeto, o fornecedor se organizar e fazer um bom planejamento de quanto tempo de antecedência ele precisa chegar para fazer a montagem, para fazer a logística, para montar o layout e conseguir entregar para nós uma festa com pelo menos 1h30 de antecedência do horário inicial. Seria exatamente o próximo item. Pessoal, importantíssimo, evento social, que é o que eu mais faço, eu posso falar 1h30 é o mínimo que precisamos da festa entrega. Por quê? Porque nós como assessora, a gente precisa tomar aquele banho, né? Afinal de contas, né? A gente tá ali trabalhando o dia inteiro. Quase nunca dá, a gente só passa um lencinho. Exatamente. Então a gente precisa desse tempo até pra gente poder ir para a igreja, caso seja fora do salão. Então, fornecedores queridos, quando nós mandamos aquele cronograma, por favor, nos ajudem. Exatamente. E sabe o que é legal o fornecedor saber? Mesmo que ele tenha alguma deficiência nos bastidores, algo que nos incomode, a gente nunca leva muito isso em consideração, porque a entrega final é o que mais importa. Mas aqui nessa nossa série, a gente quer dar algumas dicas para você, nosso parceiro e fornecedor, de como ser um bom profissional também por trás das câmeras, nos bastidores. Exatamente. Uma delas é: leve o tamanho da equipe, o quanto realmente precisa. Nós sabemos que mão de obra custa, porque eu também tenho minha equipe, a Rô também tem a equipe dela, e nós sabemos que tanto decorador, buffet, precisa de muita gente para poder entregar o evento. Principalmente quando temos aquelas vendinhas do salão que é de sexta e sábado. Por quê? Porque quando podemos adiantar o serviço,
excelente. Mas e quando não? Exatamente. E muitas vezes nós escutamos dos fornecedores: não, mas para montar esse projeto eu precisava que liberasse na sexta. Ué, mas ele fechou somente o sábado. A cliente, os noivos, os corporativos, não são obrigados a alugar 2 dias o espaço. Exatamente. Na verdade, nós também conhecemos, né, profissionais excelentes da capital, de São Paulo, do Rio de Janeiro, onde realmente a produção é uma coisa absurda de gigante e realmente precisa. Nós também temos a Rô no corporativo, tem evento, né, Rô, que precisa de uma semana de montagem. Mas para isso, o decorador, o buffet, precisa já antes da contratação deixar claro: Exatamente. Esse tamanho de projeto eu preciso de no mínimo tantos dias de montagem. Então, por favor, na hora de vender, sejam honestos, porque depois não adianta pedir para assessora. Quando eu preciso de 4, 5, até uma semana para montar um evento, quando o cliente vai fechar o contrato, nós já contemplamos isso, tanto na decoração, quanto na staff, quanto no salão. Agora, muitas vezes apresenta um projeto incrível, depois de assinado diz: preciso de mais dias. Não pode. Isso não é legal acontecer nos bastidores, viu, parceiro? Deixa sempre a informação clara e transparente para o cliente. Exatamente. Da mesma forma que nós temos, Rô, aquela situação onde tem atitudes erradas, não digo erradas, vamos colocar não ideais. Por exemplo, doceira que não leva luva, que chega lá para a assessora falando assim: você tem uma luvinha para eu montar a mesa do bolo? Exatamente. Quando a doceira já cobra e embute no trabalho dela a montagem, é muito importante que ela vá preparada, porque senão a equipe da assessoria faria esse serviço. Quando nós concordamos que a doceira cobra o valor para levar e para montar, é porque as nossas mãos não são preparadas para montar a mesa delas. Exatamente. Também temos, Rô, aquela situação onde tem aquele pessoal de atração, cabine, né? Hoje em dia a gente tem, como que chama? Caricaturistas, personagens. Porque teoricamente eles não são uma empresa que precisa de uma montagem anterior. Por exemplo, Espaço Kids, que é aquele espaço onde os pais vão deixar as crianças. Eles teimam que eles vão começar a trabalhar só na hora da festa. E é profissional, eu preciso do evento entregue 1h30 antes da cerimônia. Eu entendo que o seu trabalho vai começar praticamente depois de 3 horas, mas eu preciso do evento entregue para poder ir tranquila para a cerimônia. Exatamente. Outro detalhe, muitas vezes nos bastidores, na montagem da festa, alguns fornecedores resolvem fazer reuniões com o cliente e aí usa o salão, a festa que nós estamos trabalhando, para fazer reunião e leva a família toda, noiva, passa o dia todo em reunião ao invés de cuidar do cliente que está lá, da festa que foi daquele dia contratado. É claro que uma visita técnica ou outra para ver o espaço, para ver a decoração, desde que autorizado pelas assessoras, claro que é permitido, mas gente, usar a festa, o evento, a montagem para fazer reunião em escritório, isso não é legal. Não mesmo. Outra coisa que era um hábito anterior, gente, quando eu tô falando anterior é coisa de 3, 4 anos atrás. Era muito comum os buffets aproveitarem a festa para fazer degustação. Você aceita isso, Rô? Não tem cabimento. A festa é única e é dos nossos clientes que contrataram naquele dia. Então é muito importante que aquele dia tenha a sua exclusividade. Degustação de buffet deve ser feita em outro dia, em outro espaço, em outra situação. E não na festa do cliente. E sobre a visita técnica que a Rô comentou. Eu, Gisele, acho desagradável e não oriento as minhas clientes a fazer visita técnica dia de sábado, onde já está tendo um evento no outro salão com uma outra assessora. Porque eu, na minha opinião, eu acho super antiético. Eu não sei qual é a sua opinião, Rô, mas eu não indico fazer visita técnica em dia de finais de semana. Essa é a dica da Gi. A dica da Rô é: se o cliente só pode fazer a visita técnica no sábado, quando está tendo o evento naquele espaço, dá uma ligadinha para a assessora, dá uma ligadinha para os fornecedores,
pede autorização, pede licença, afinal de contas, aquele dia é daqueles profissionais que estão lá. Eu tenho certeza que todo mundo vai ouvir um sim, porque nós todas queremos nos ajudar, mas pedir licença antes de entrar é um ato muito gentil. Afinal, bom senso temos que ter todos nós, né? Exatamente. Outra coisa importantíssima, vamos falar aqui de fotógrafos e cinegrafistas. Um item importantíssimo que sempre dá aquele probleminha. Pra que roubar o docinho da noiva na mesa de doce? Vamos pedir pra assessora? Exatamente. Ninguém vai dizer não, ninguém. Mas quando a gente vai e pede quando a gente vai e pega escondidinho, sempre tem alguém que vê e vem comentar, não só com a gente, mas comenta também com os noivos, com os pais. Isso não é legal. Mas a gente sabe que sempre tem aquele desejo, aquela vontade. Pode pedir que a gente vai dar. Isso é um ato de amizade. Não, e companheirismo e outra. Nós sabemos, nós precisamos sim comer. Outro item importante, né, Rô? A alimentação de staff. Todos nós, inclusive no meu contrato, no da Rô com certeza, de todos os profissionais, precisamos nos alimentar durante a festa. Super normal e acho super agradável, e isso está em contrato para o cliente pagar. Entendemos e tranquilo quanto a isso. Mas temos aquelas pessoas, vamos se dizer... né, Rô? A gente não pode falar muito bem as palavras aqui, né? Afinal de contas, a minha verdade não quer dizer que ela é absoluta, vamos deixar claro aqui, né? Mas entendemos que existe uma ordem cronológica das coisas acontecerem. O buffet, ele foi contratado para servir os convidados. Óbvio que a grande maioria vai servir os fornecedores, mas existe aquela situação onde precisamos esperar um pouquinho. Então, que tal, antes de chegar na cozinha e chegar pedindo, bater um papo com a assessora? Exatamente. Na minha programação, eu tenho o horário da alimentação da staff. Sempre dá muito certo, mas sempre tem os apressadinhos que querem fazer as refeições antes. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós estamos trabalhando com festa, somos empresas, estamos dentro de um evento. Mas e se estivéssemos dentro de uma fábrica? Ia ser o almoço a hora que a gente quisesse? O café da tarde a hora que a gente quisesse? Não, então tudo tem que ser muito bem programado e o cronograma tem que ser respeitado. Assim nós conseguiremos viver em harmonia dos fornecedores, inclusive os buffets. Exatamente. Outro item importante, eu acho que para o primeiro episódio eu acho que a gente pode encerrar, mas é tão importante. Bebida alcoólica, Rosângela Ciconelli? Nunca, nunca. Voltando à história da empresa, se você estivesse trabalhando dentro de uma empresa, você ia poder beber? Você está ali trabalhando, essa foi a nossa opção, trabalhar com festa, mas não nos divertir. Estamos lá trabalhando e levando diversão. Quem tem que beber são os convidados, os clientes. Os profissionais são proibidos. Com certeza, o pessoal que trabalha comigo já sabe, inclusive vai em letras garrafais no cronograma. Proibido o uso de bebida alcoólica durante o evento. Exatamente, e pra gente finalizar com chave de ouro, aquela postura de educação, tantas vezes a gente vê um fornecedor que é nossa recomendação, sim. Na frente do cliente, ele é extremamente gentil e educado, mas quando vira as costas, trata toda a staff muito mal, com falta de educação, grita, não respeita limites. Enfim, gente, educação sempre, gentileza sempre, na frente dos clientes e por trás dos clientes, porque uma hora a cliente vai descobrir que você não é tão gentil assim com todo mundo quando tá com ela, e isso vai ficar muito feio para você. Então, seja um profissional completo nos bastidores, durante a festa e na entrega. Afinal, gentileza gera gentileza e todo mundo gosta. E trabalhar em harmonia é mais do que perfeito. Então, assim a gente termina o nosso primeiro episódio de 10. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê muito like, compartilhe com o amiguinho
e vem com a gente no próximo vídeo. Aciona o sininho para receber os nossos recados. Exatamente. Ah, não se esqueça de comentar aqui se você está gostando ou não. Afinal, teremos 10. Então, poderemos te ajudar com algum tema que ainda não pensamos. Exatamente. Contamos com vocês. Bye, bye.